da mensagem dessa noite. O texto ele está no livro de Mateus, no capítulo 25. Livro de Mateus, capítulo 25. É um texto um tanto difícil, precisa de bastante conhecimento, né? Essa parte final aí que Jesus ele fala, né, aos seus discípulos especialmente, né? Nesse capítulo 25 ele traz algumas parábolas, né, como as parábolas das 10 virgens, a parábola dos talentos, e por fim ele fala sobre o julgamento das nações, que é a porção bíblica que a gente vai estar lendo e meditando nessa noite. Que Deus possa estar nos abençoando com essa mensagem. Eu vou estar fazendo a leitura. Quais os versículos? A partir do versículo 31. Mateus 25, a partir do versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiros e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Verso 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, e nada me deram para beber. Fui estrangeiro, e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. A estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Oremos. Pai de amor, Pai bendito, muito obrigado por essa noite, por esse culto que podemos celebrar a Ti, prestar a Ti, ó Deus. Pedimos que o Senhor esteja em nossas mentes, em nossos corações, que o Santo Espírito tenha liberdade para operar em nosso meio. Pai, que Tua palavra venha de encontro àquilo que precisamos para as nossas vidas nessa noite, Deus. Eu peço isso, Senhor, agradecido em nome de Jesus. Amém. Então é um texto bem pesado, né, também direto, e que fala também acerca de uma expectativa, acima de tudo, que a gente tem, né, da volta da vida de Jesus. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, então imaginem Jesus, né, em toda a sua grandeza, ele glorificado, né, vindo para fazer o julgamento dos povos.
para buscar eu, buscar você e julgar aqueles que não optaram e não quiseram, né, caminhar nessa vida junto com Ele hoje. Ele vem e Ele se assentará em seu trono na glória celestial. E todas as nações elas serão reunidas, né, conforme o texto aqui de Mateus. Os povos eles estarão ali diante do Filho do Homem, diante de Jesus, todos reunidos e esperando, né, essa separação. Jesus fala, e essa separação vai ser entre ovelhas e bodes. As ovelhas serão colocadas à direita e os bodes à esquerda. E por que essa comparação entre ovelhas e bodes? Quando a gente vê na natureza as pessoas que criam animais, existe muita similaridade entre essas duas espécies, né? E talvez algumas pessoas que não tenham um olhar atento ou que não tenham um pouco de conhecimento acerca desses, né, dos caprinos e dos ovinos, fica difícil de separá-los quando eles estão em conjunto, no mesmo grupo. E assim é essa colocação em que Jesus fala, olha, o pastor, ele vai separar essas ovelhas desses bodes. O pastor, ele conhece o rebanho dele, ele sabe de quem ele cuida e ele sabe aquelas ovelhas que estão ao cuidado dele, elas vão seguir, elas vão caminhar, né, onde ele orientar as ovelhas seguirem, elas vão seguir. E essa ilustração ele traz para esse momento. Então as ovelhas elas são animais que atendem à voz do seu pastor. Elas estão atentas ao chamado, quando ele vai se deslocar para um local para levar o rebanho para novos pastos, para levar o rebanho para beber água, para servir a ovelha, ela sempre vai estar atenta. Às vezes tem alguma que pode estar mais distante, mas se ela ouve a voz, o chamado do seu pastor, ela vai lá atentamente e ela segue esse pastor. E a ovelha é bem diferente do bode nesse sentido, que ela atende a voz do pastor. O bode não. Ele é atraído por qualquer voz, qualquer um que chama a atenção dele, o bode ele segue. Se tem alguém com uma comidinha aqui, com uma cenoura ali, ele vai ali. Se tem outro em outro lado lá, chama a atenção dele, ele vai. Ele não tem um foco, ele não sabe certo quem seguir. As ovelhas, elas são humildes e ensináveis, né? Então o pastor ele cuida das ovelhas, ele ensina elas, conduz elas e elas se deixam conduzir pelo caminho que o pastor as leva. Já os bodes, eles são teimosos, eles se recusam a se deixar guiar, muitas vezes eles se recusam a obedecer ao pastor. Então essa é a distinção que Jesus está usando aqui das ovelhas e dos bodes. E o bode ele é rebelde e volúvel, enquanto a ovelha é submissa e fiel. O bode ele se rebela, ele não tem um foco, ele se perde facilmente pelo caminho, e a ovelha ela segue submissa e fiel ao seu pastor. Então Jesus, o Filho do Homem, né, ele vai fazer essa separação entre os bodes e as ovelhas. Então o rei, ele dirá aos que estiverem à sua direita, no verso 34, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então agora ele traz, né, esse grupo da direita, ou esse grupo denominado de ovelhas, né, que o Pai Celestial ele os chama para receberem, né, a herança do reino de Deus. Essa herança que foi prometida, que ela é entregue por meio de Jesus Cristo.
o sangue de Jesus que foi vertido por cada uma dessas ovelhas que aceitou a seguir esse pastor. E o texto, ele traz uma ênfase à prática da compaixão, né? Jesus, ele se refere especialmente aos seus irmãos, né? Aqui a gente tem uma série de repetições, 4 vezes em que se repete a parte do acolhimento, a parte do cuidado, da hospitalidade, da visita, da vestimenta e de alimentar essas pessoas, né? Então, se dá uma ênfase. Por quê? Porque a vida de um cristão, a vida de uma ovelha do Senhor, ela vai ser uma vida com essa fé, praticando essa compaixão, praticando esses cuidados com o próximo. E especialmente aqueles aqui Jesus fala, olha, aqueles justos vão perguntar, quando que a gente fez isso? Né? Não vem à memória os momentos, pois Jesus eu estou vendo agora, não vi anteriormente na minha vida, ou enfim, eu tive uma experiência com Cristo, mas eu de fato nunca alimentei Jesus, eu de fato nunca dei água para Jesus. E aí esses justos, eles perguntam, mas quando que a gente fez isso? E Jesus apresenta, quando vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim vocês o fizeram. Em Mateus 12:50, a gente tem uma referência em que a descrição do texto diz assim, pois quem faz a vontade de meu Pai, Jesus, que está falando isso, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã. Então aí a gente tem essa referência de Jesus se referindo aos seus discípulos, aquelas pessoas que o seguem, ou a essas ovelhas como irmãos. Essas pessoas que vivem essa fé, praticam essa compaixão com o próximo e especialmente aos do corpo de Cristo, aos da família de Deus, elas que vão receber essa bênção, esse cuidado, esse chamado do Rei, do grande pastor, para essa vida eterna. Então, que maravilha e que bênção a gente poder ver como a gente vive isso no nosso dia a dia, como a gente vive isso junto da nossa família da fé e também podendo lembrar, né, dos nossos irmãos haitianos, dos nossos irmãos que estão distantes em outros países. E isso alcança a obra, esse clamor que a gente levanta em favor dessas pessoas e esse cuidado, esse zelo que a gente tem de estar ajudando, seja com alimentos, seja com recursos financeiros, né? Por exemplo, a Portas Abertas, eles enviam, né, as pessoas que recebem as visitas, as revistas, o acompanhamento, né, ou mesmo na página, eles disponibilizam de formas de a gente poder ofertar para que esses recursos sejam direcionados para essas pessoas que precisam desse apoio, dessa retaguarda, essas pessoas que estão vivendo o desafio da vida cristã lá em países onde são perseguidas. Eles direcionam esses recursos para enviar alimentos, para enviar material cristão, para enviar Bíblias, para que essas pessoas possam conhecer mais e estudar mais a palavra de Deus, né? E são formas em que a gente tem, que Deus nos possibilita de a gente poder alcançar e ministrar essas pessoas, mesmo que a gente não as conheça. Mas a gente está falando de longe, mas de perto a gente também pode ministrar a vida das pessoas que estão precisando, que estão carecendo, às vezes, de algum cuidado, né? Como a irmã Ingrid colocou, a visita à irmã Ruth. Imagina uma senhora que está lá num lar de idosos, ela deve se sentir sozinha nesses dias, né? Com essas pessoas que também têm as suas dificuldades, as debilidades,
junto e ela está lá, né, recebendo esses cuidados, mas em algum momento não tem alguém que possa conversar, alguém que possa dialogar, uma conversa saudável, ou até mesmo testemunhar, né, falar do que ela tem vivido e sentido. E é importante a gente poder entender que essas práticas, elas engrandecem a Deus através das nossas atitudes. E além também, as pessoas no nosso círculo familiar, que às vezes estão distantes, se a gente pudesse se aproximar e chamar junto, né? Tem pessoas que estão sozinhas, que às vezes estão precisando de um apoio, mas elas não conseguem encontrar forças para, olha, me socorra aqui, Eliseu, me ajuda ali que eu não sei o que fazer, o que eu posso fazer. A gente ter essa sensibilidade de observar, de sentir, e muitas vezes o Espírito Santo ele também toca o nosso coração, a nossa vida. Olha, Eliseu, aquela pessoa está precisando de alguma coisa, está precisando de um abraço, está precisando de um recurso financeiro. E assim o Espírito Santo ele vai movendo em nossas vidas, através dessa fé que a gente tem em Jesus, para que a gente pratique, né, que a gente tenha essa compaixão pelos próximos. A gente está, né, nesse mundo hoje, muito a mídia ela prega que é a gente, que a gente precisa ser independente, que a gente precisa lutar pelo que a gente sonha, pelo que a gente quer conquistar. E muitas vezes esse só a gente, esse eu, ele nos deixa insensíveis à necessidade do nosso próximo, à necessidade daqueles que estão ao nosso lado. Às vezes tem pessoas que estão parecendo que estão necessitando de ajuda e a gente está tão firme em um objetivo que a gente quer alcançar, ou às vezes na atividade do dia a dia que a gente quer executar. Nossa, eu tenho tanta coisa na agenda essa semana, tanto lugar para ir, tantas coisas a fazer que a gente não consegue olhar a necessidade do nosso próximo, das pessoas que estão ao nosso lado. Às vezes a gente cumprimenta, bom dia, boa tarde, se despede, mas não consegue ver um pouco mais, um pouco além desse cumprimento diário. E é importante que a gente medite e reflita sobre isso, que isso vai dar um norte para a nossa vida de fé, vai dar uma orientação para o caminho que a gente está seguindo, para esse rumo que a gente está seguindo. A gente está servindo esse pastor que vai arrebanhar as nações e vai separar os bodes das ovelhas, né? Os bodes, às vezes eles estão misturados e ali, às vezes, até atrapalhando a vida das ovelhas, atrapalhando a comunhão, atrapalhando, né, até a organização que o pastor, a administração que o pastor quer fazer na vida das ovelhas. Mas as ovelhas, elas precisam estar atentas. E o pastor, ele está a todo momento também dando esse exemplo, né? Os bodes estão ali, estão juntos, os pastores, eles cuidam, né? Mas a atenção é devida para aquilo, a estar obedecendo às coordenadas, às orientações que o pastor também. E em frente, no texto, Jesus ele volta então para o lado dos bodes, né, para a sua esquerda, lá no verso 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E ele repete: pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Então essa repetição ela volta aqui no texto justamente para dar ênfase a essas obras que elas são pela fé. A gente não deve viver a nossa vida no cotidiano, a cada dia, não. Quem que eu posso alimentar agora?
quem que eu posso vestir agora? Procurando o que eu posso a quem eu posso fazer, a quem eu posso ajudar. Né? No texto aqui, por fim, tanto os justos quanto os injustos, ou o grupo da direita quanto o grupo da esquerda, eles colocam: olha, Senhor, quando nós te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiros, e nós te ajudamos. Então, esses dois grupos, eles não reconhecem a Jesus nas pessoas necessitadas. E Jesus, ele apresenta: olha, a cada um desses meus irmãos que vocês ajudarem, a mim o fazeis. Então, Jesus apresenta a cada uma dessas pessoas em que a gente está vivendo no cotidiano, que a gente está vendo que tem uma necessidade, aqueles especialmente da fé, que são os filhos de Deus, que a gente às vezes, não, vou estar orando pelo irmão, tem uma necessidade, não, eu vou chegar em casa lá, vou levar para a igreja. Tem momentos em que a gente precisa tomar uma ação, uma posição naquele momento. A gente identificando essas carências, Deus, ele nos dá essa possibilidade de estar agindo, de fazer uma intervenção e de ajudar essas pessoas. E aí a gente vai ser reconhecido diante de Deus: olha, quando vocês fizerem a cada um desses pequeninos, dessas pessoas mais fracas, que às vezes não tem uma estrutura financeira boa, ou às vezes não tem uma estrutura de fé bem firmada, ou não tem uma rede, um apoio familiar que os dê segurança, que os dê firmeza, não tem pessoas que deem amor a esses que a gente pode fazer essa ação, e Jesus vai estar recebendo como se fosse para ele. E essa mensagem, ela deve trazer esse impacto para as nossas vidas, em que a gente deve observar. Não estou dizendo aqui que nós temos bodes em nosso meio, porque quando a palavra de Deus ela é pregada em sua verdade, em sua essência, os bodes, eles vão às vezes se afastar, eles não aguentam ouvir essa verdade da palavra, eles vão sair do meio das ovelhas. Mas em igrejas, em comunidades maiores, isso é fácil de acontecer, e especialmente onde a palavra ela é uma palestra de motivação, ela se torna um momento, um evento para a vida das pessoas durante a semana, porque eu vou lá para cantar, eu vou lá que eu me sinto bem, emocionalmente feliz, mas a vida de fé não existe, é morta. Então, uma igreja onde a palavra de Deus é pregada de fato, às vezes pode ser que ela seja uma igreja pequena, pode ser uma igreja com um grupo de pessoas pequeno, mas que é um grupo saudável, que tem essa unidade, essa comunhão na fé. E isso pode também ser uma ferramenta para que aquelas pessoas em que a gente consegue alcançar, aquelas pessoas com quem a gente convive e pode testemunhar desse amor, elas possam ser envolvidas nesse grupo. A forma de multiplicar, de fazer, gerar mais ovelhas. Não é o pastor que vai multiplicar a ovelha, são ovelhas que geram ovelhas. E cada ovelha, cada filho de Deus é um instrumento, uma ferramenta do Senhor para fazer crescer esse rebanho de uma forma saudável, de uma forma com compaixão, com prática de amor com o próximo. E finalizando a porção da palavra, lá no verso 45, ele responderá, o rei responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns desses mais pequeninos, também a mim deixem de fazer. Então, se a gente tem oportunidade para ministrar a vida de alguém, não precisa ser uma pregação, às vezes pode ser um abraço, uma palavra de apoio, ou às vezes até mesmo se colocar ao lado de uma pessoa que está passando por uma situação difícil.
né? Isso é fazer aquilo que o rei está pedindo. E essas pessoas que deixarem de fazer isso, esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então a gente pensa, né, esse grupo que foi separado pelo pastor, e o rei, ele vem fazer o julgamento, e ele vai fazer esse julgamento, de acordo com o que cada um viveu, os que estavam à sua direita, quanto os que estavam à sua esquerda, ele separou. E ele vai arrebanhar e chama de abençoados aqueles que escolheram hoje viver uma vida junto dele, escolheram viver uma vida de humildade, uma vida de fidelidade ao Senhor, que atenderam a voz, o chamado desse pastor amado, desse Jesus, para servir a Ele. Nessa submissão também, há orientação, há recomendação em que a gente encontra na palavra, na Bíblia, de estar obedecendo a esse pastor. Mas aqueles que não ouviram, aqueles que são os bodes, que se rebelaram e não atenderam ao chamado desse pastor, eles serão julgados por esse rei. E esse julgamento, ele é justo. Ele é justo, afinal, o pastor, o próprio Cordeiro de Deus, ele veio a esse mundo e ele levou sobre si aquilo que a gente deveria estar levando. O meu pecado, a minha dor, a minha aflição, Jesus levou lá na cruz. Se eu não aceitar que Jesus o leve, então eu vou ter que levar. Então, por isso que é um julgamento justo, terrível, mas justo. Quando a gente para pensar sobre isso, é muito pesado. Né? Muitas pessoas até conhecem a verdade, sabem do caminho certo a seguir e não tomar uma posição, não tomar uma decisão por Cristo, ser um bode rebelde. O rei, ele vai vir com a sua justiça. Assim como o rei vem com a justiça, aquelas ovelhas que escolheram caminhar junto com ele, ele vai exercer a sua justiça também para esses bodes, para esses rebeldes, e que o rei chama de malditos, porque não escolheram caminhar dentro da sua verdade, não atenderam ao chamado. Então a gente tem a separação ali também de salvos e dos perdidos. Os salvos, eles irão para os céus, encontrarão-se com Jesus no céu e viverão uma vida eterna, e os perdidos, eles receberão essa justiça de Deus. Justiça essa que não quiseram aceitar por meio do sangue de Jesus Cristo. Jesus, ele se fez, a gente recebeu a justiça por meio de Jesus. Jesus se fez pecado em nosso favor. Ele não precisava ter sofrido, não precisava ter padecido tudo isso, mas ele se desfez de toda a sua glória e se entregou por nós, em nosso favor, para que a gente pudesse ter os nossos pecados lavados, os nossos pecados purificados. E é dessa justiça que a gente precisava, que Jesus a fez por nós. Que nós possamos refletir nessa semana, na nossa vida, os atos, as nossas práticas de compaixão com o nosso próximo. Se nós de fato estamos sendo ovelhas, ou às vezes a gente é meio bode, mas que a gente possa colocar isso diante de Deus, de nos achegarmos diante do Senhor, no seu lado direito, como benditos, como salvos, para encontrarmos com Jesus lá no céu, no lugar em que o Senhor já tem preparado para nós. Amém? Amém. Oremos. Pai de amor, te agradecemos porque nós temos a tua palavra, te agradecemos acima de tudo por esse justo juiz, que primeiro ele fez justiça em nosso favor, nos dando a oportunidade de
escolher viver por essa justiça de Jesus. Que possamos a cada dia meditar e lembrar nas nossas ações que nós precisamos ter compaixão com o nosso próximo. Nós precisamos ajudar os nossos irmãos da fé em diversas formas, ó Deus. Mas o Teu Santo Espírito possa estar nos guiando e que nós realmente possamos tomar posição e praticar e executar essa orientação do Senhor para as nossas vidas. Para que no grande dia, no dia do julgamento, nós possamos ser arrebanhados junto com as ovelhas, nós possamos ser chamados para a morada junto com Jesus, no lugar que tem preparado para nós. Te agradeço, ó Deus, por essa palavra e que ela seja um incentivo, que venhamos a cada dia a praticar a nossa fé em Ti e lembrar, ó Deus, das pessoas que estão ao nosso redor, do nosso próximo, daqueles que carecem do Teu cuidado, mas cuidado esse que é entregue através das nossas vidas. Que possamos ser canal de bênção na vida dessas pessoas, possamos ser abençoados pelo Senhor também, através dessas atitudes em que nós temos a oportunidade de fazer a cada dia. Te agradecemos, Deus, por essa igreja, te agradecemos pelo Teu cuidado, pelo Teu pastoreio sobre cada um das nossas vidas. E continue conosco, que a nossa fé possa crescer a cada dia, que a nossa esperança esteja sempre firme na volta de Jesus. Eu peço isso, Senhor, agradecido. Amém. Amém.